À luz da mediação tecnológica, olha nós em mais uma aula de história. Hoje está aqui eu, professor Beto, e o Sâmio, aqui nosso intérprete, fazendo essa viagem com vocês. Vem cá comigo, vem cá pertinho aqui de mim aqui. Chega aqui mais um pouquinho pertinho aqui de mim. Século XIX, nós tínhamos as grandes potências mundiais com uma organização em grandes impérios. Nós vamos chamar esse período de imperialismo. E esses impérios, eles formam-se em nações, eles vão começar a se aglomerar em nações e começam uma política nacionalista também no século XIX. Bem, mas o século XIX vivia a Belle Époque. E ela vai sair, entrar no século XX, meio que arranhado, meio que cheio de picuinha ali e tal, entre um país e outro. E isso vai nos levar à Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês, porque hoje a nossa aula 17, ela vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu já trago vocês aqui para vocês observarem essa imagem aqui. Vem cá. Essa imagem é muito bem emblemática. Quando a gente olha para cá, para o século XIX, era o período da Belle Époque. Era o período da ebulição científica, da ebulição das invenções. Motor a combustão, a eletricidade, o telefone, a comunicação, o telégrafo. Tudo isso aqui está no século XIX em ebulição. Nós vamos chamar esse século XIX de Belle Époque. Bela época. Aqui na Amazônia também nós vivíamos essa bela época. Nós vivíamos a construção do Teatro Amazonas, nós vivíamos a construção do Teatro da Paz em Belém, nós vivíamos a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho. Nós também estávamos no período da Belle Époque, da Belle Época. Mas aí chega o século XX. A Europa entra num dos piores conflitos que a humanidade já tinha presenciado. A Europa vai ser rasgada em trincheiras. E essas trincheiras vão deixar cicatrizes na economia, nos impérios europeus. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês. A Primeira Guerra Mundial, ela não foi o único motivo. Não tem uma única. Ela foi um resultado de várias tensões acumuladas ao longo do final do século XIX e início do século XX. A Europa vivia a rivalidade entre grandes potências, disputas territoriais e crescimento do nacionalismo. Então, nós estamos falando de disputa territorial, nós estamos falando de crescimento do nacionalismo e nós estamos falando de conflitos em grandes potências. Então, a Primeira Guerra Mundial é também conhecida como Grande Guerra, que foi uma guerra total, né? Uma guerra global. Vai ser centrada na Europa. A Europa vai se autodestruir, que começa em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. E entre as causas da guerra está o imperialismo, que foi uma das causas, o imperialismo, a industrialização da Alemanha, que se unificou tardiamente, e o nacionalismo. Esse cenário aumentava a desconfiança entre os estados e alimentava uma rivalidade permanente entre essas grandes potências. Então, pensa comigo aqui. Século XIX, nós temos a unificação da Alemanha e a unificação da Itália no século XIX. São duas grandes potências que, ao se unificarem, elas vão começar a correr contra esses países imperialistas que já estavam dominando a África, a Ásia e até a América. E ela chega nessa unificação tardia, ela vai buscar espaço vital. Consegue? Com muita dificuldade.
A Alemanha ele passa por um processo de industrialização nesse período de Belle Époque. Ela também vai se industrializar. Ela vai precisar de matéria-prima. E aí eles começam a se organizar, ainda no século XIX, na Tríplice Aliança. Na Tríplice Aliança. Tríplice Aliança que vai envolver a Alemanha, que era um império, vai envolver o Império Austro-Húngaro e vai envolver a Itália, que também tinha entrado tardiamente nesse desenvolvimento. Então, quando a gente fala em Tríplice Aliança, nós estamos falando desse bloco se organizando. Só que do outro lado, já no início do século XX, outros países da Europa que faziam parte dessa grande potência vão ver a necessidade também de se formar em blocos militares, em acordos militares. Eu estou falando do Reino Unido, eu estou falando da França, tá? E eu estou falando da Rússia, que também eram grandes impérios. Então, de um lado nós vamos ter a Tríplice Entente e de outro lado a Tríplice Aliança. E tudo isso vai levar a um conflito sem precedente. Coloque na tela para vocês ampliar esse infográfico aí. Então, nós temos aqui a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A guerra ela entra num contexto global, um conflito global. Envolve países da Europa, envolveu países da Ásia, envolveu países da África e da América, porque os Estados Unidos, no finalzinho ali, vai entrar na guerra. Nós temos o nacionalismo, o militarismo, o imperialismo, o sistema de aliança, que foi a faísca da guerra, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que leva o mundo a uma guerra. Então, cronologicamente, nós temos o atentado em Sarajevo, nós temos o ultimato da Áustria-Hungria à Sérvia, dá o ultimato à Sérvia, o Império Austro-Húngaro. Nós temos a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, começa um conflito. A Alemanha declara guerra à Rússia e a Alemanha declara guerra à França também. O Reino Unido, por fim, declara guerra à Alemanha. Então, isso aí é a cronologia de como vai se levando uma guerra. Perceba que uma guerra de um simples atentadinho aqui, ó, em Sarajevo, ela ganha uma proporção e se torna mundial. Se torna mundial. Então, outro fator importante foi a formação da Aliança Militar, que nós vimos lá. Quando se tem essa formação dessa Aliança Militar em grandes blocos, nós vamos ter a Tríplice Aliança, que se forma primeiro. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, elas se juntam, dizem, olha, vamos aqui ser a Tríplice Aliança. Mas perceba que a Itália depois ela vai sair da Tríplice Aliança e ela vai passar para a Tríplice Entente. No período da guerra, em 1915, ela muda de lugar. E a Tríplice Entente, que vai ser a França, a Rússia e o Reino Unido. Eles tentam se proteger. Essas alianças, elas tentam se proteger para garantir a segurança desse nacionalismo que se desenvolvia na Europa. Mas, em vez de proteção, em vez de para evitar o conflito, na realidade elas vão levar a um conflito mundial. E aí nós temos aí a bandeira dessas alianças. Com essas bandeiras aqui dá para a gente observar bem. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano. Sabe o detalhe que vai acontecer para vocês? O Império Russo cai, o Império Alemão cai, o Império Austro-Húngaro cai, o Império Otomano cai depois da guerra. Os impérios que queriam criar mais poder
perderam o poder. Sabe quem vai lucrar muito com a Primeira Guerra Mundial e também com a Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos não teve um pipoco lá no seu território. Não teve um pá no seu território. O único ataque próximo que ele vai ter vai ser na Segunda Guerra Mundial, quando nós vamos ser os japoneses atacando a base militar de Pearl Harbor. Mas os Estados Unidos, ele entra e decide tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra vai sair, a Rússia vai perder o seu império para a Revolução Socialista. A França sai enfraquecida. A Inglaterra também sai totalmente destruída. A Inglaterra ainda se protege por ser uma ilha fora ali da Europa. Mas a Europa ficou devastada, gente. A Europa virou um caos. E todos esses impérios que tinham terras em outros lugares vão também perder suas terras, que os países vão se tornar independentes. Na tela de vocês. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Que a Zilma, até na última aula, ela mostrava uma imagem do assassinato desse arquiduque aí. O Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono austro-húngaro. Aí lá em Sarajevo, um atentado foi realizado por um nacionalista sérvio. O cara que era sérvio, ele disse, opa, peraí, a Sérvia ela precisa ser um país independente do Império Austro-Húngaro. E aí, esse estopim, com o assassinato dele, a partir desse evento iniciou uma reação em cadeias de declaração de guerra entre os países aliados, dando início ao conflito que marcaria profundamente o século XX. E aí eu trago nessa foto para vocês, que fala sobre a fase do conflito e as estratégias militares. Eu trago para vocês observar essa foto. Vocês já pararam para pensar o que é uma guerra? Uma guerra, ela é travada por líderes que se odeiam, mas não se matam. Mas quem vai para o fronte são soldados que não se odeiam, mas que são obrigados um a matar o outro. Muitos desses soldados que estão aí, eles não sabiam nem o motivo que eles estavam aí. A guerra pode ser dividida em 3 fases, a Primeira Guerra Mundial. O início do conflito predominou a guerra de movimento, e neste momento o exército deslocava-se rapidamente tentando conquistar o seu território e derrotar o inimigo de forma rápida. Essa guerra de movimento, então, vai lá, domina. Só que ele dominava, e para continuar um domínio, ele tinha que construir o quê? Trincheiras, gente. A Europa toda foi varrida. Olha aqui uma foto de cima, mostrando uma trincheira de um lado e uma trincheira do outro. Aqui evitava que esse avançasse. Esse evitava e esse tentava avançar a trincheira do outro e tomar mais espaço. Aí as trincheiras iam cavando e eu avançando. Vou apagar aqui para vocês olharem essa foto. Entretanto, a guerra logo se transformou em uma guerra de posição. Então, nós temos, primeiro, guerra de movimento e depois uma guerra de posição, que ela vai de 1915 a 1917. A maior parte da guerra é uma guerra de posição. Os exércitos passaram a cavar trincheiras ao longo das frentes de batalha, especialmente na Europa Ocidental. Então eles cavavam no chão e eles passavam meses aqui. Agora imagina o que era uma trincheira, que você não podia levantar a cabeça. Você andava abaixado, agachado, você fazia suas necessidades, você comia ali, ratos entravam e contaminavam tudo, escassez de água, de comida.
Era um horror, gente, viver numa trincheira. Olha essa carta aqui. A sobrevivência diária resumia-se em combater o frio, a fome, a doença e os ratos. As condições eram insalubres. Buracos inundados pelas chuvas, corpos abandonados, parasitas e o terror psicológico dos bombardeiros ininterruptos, 24 horas por dia. A voz do fronte. Essa carta é uma carta de Thomas, um soldado inglês. Ele escreveu aos seus pais em 1º de novembro de 1915. Ele escreve essa carta. Ele diz assim: conseguem imaginar-me numa tarde de domingo, enterrado na lama, sem me ter barbeado há 5 dias. Tem muita companhia de ratazanas. Há dias um soldado estava a jantar e um rato atravessou-se no seu prato. Ele espetou-lhe o garfo e comeu. E continuou como se nada tivesse passado. Vivemos como minhocas. Nunca vemos a luz do dia. Esse relato, que termina nunca vemos a luz do dia, as pessoas elas estavam sempre em alerta. Ou ela atacava o inimigo que se levantava, ou se elas se levantassem, elas poderiam ser atacadas e mortas. Existe um filme chamado Cavalo de Guerra, que é um filme que está no YouTube, e ele traz essa característica desse primeiro momento de guerra, desse horror que era a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Primeira Guerra Mundial. E aqui esse relato de um soldado. Imagine uma família que lê um relato desse. Qual seria um conforto de uma mãe e de um pai ao ver seu filho indo para a guerra? Como os pais de vocês reagiriam? E tem gente que defende a guerra até hoje. E eu acredito que quem defende uma guerra é quem nunca soube o que é uma guerra, o horror de uma guerra. Sempre quem morre são os inocentes. Na tela para vocês. Durante o conflito, novas tecnologias militares passaram a ser utilizadas em grandes escalas. Armas como metralhadoras, olha aí, as invenções da Belle Époque vão servir para a guerra também. Tanques de guerra, aviões aqui. Deixa eu... Já eu falo para vocês aqui uma coisa interessante sobre os aviões. Submarinos e gases tóxicos que vão ser utilizados. Vem cá comigo aqui, deixa eu falar aqui uma curiosidade aqui sobre avião para vocês. O pai do avião é um brasileiro chamado Santos Dumont. No período da Belle Époque, ali, ele está em Paris fazendo seu voo com 14 bis, exibindo lá que vai ser a primeira pessoa a voar no mundo num avião. Só que Santos Dumont, quando vê a sua invenção ser utilizada para a guerra, ele entra em depressão. Uma tristeza profunda lhe abate de ver uma invenção que era para facilitar a humanidade ser utilizada para destruir a humanidade. Imagine se Santos Dumont visse que na Segunda Guerra Mundial seria um avião que iria
detonar uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. A famosa bomba atômica. Será como ele iria reagir? Porque Albert Einstein reagiu de uma forma muito triste. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Tanque de guerra que vão ser utilizados. O gás mostarda. Gás mostarda é terrível, gente, numa guerra. Os lança-chamas também vão ser utilizados. Em 1917, 2 acontecimentos mudaram o rumo do conflito, que marcou a terceira fase da guerra. Qual foi essa terceira fase da guerra? A Rússia saiu da guerra. Por que a Rússia saiu da guerra? Porque o czar foi derrubado e lá na Rússia eles vão passar pela Revolução Russa em 1917. Enquanto os Estados Unidos entram no conflito, ao lado dos aliados, é claro. O apoio econômico e militar norte-americano fortaleceu esse bloco e substituiu, quer dizer, os Estados Unidos entram do lado da Tríplice Entente, que eram os aliados. Tá? Que tinha a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, os Estados Unidos vai declarar guerra à Alemanha. E o apoio econômico e militar norte-americano fortaleceu esse bloco e contribuiu para a derrota da Alemanha e de seus aliados em 1918. A Alemanha vai ser derrotada aí. 1917, o Brasil também entra efetivamente no conflito. Ele declara a guerra à Alemanha. Olha aí, ó. Brasil, antigamente se escrevia Brasil com Z, tá? Brasil na Grande Guerra. Ele entrava. O Brasil ele entra cooperando com os ingleses. Eles vão patrulhar o Atlântico Sul e vão enviar médicos e alimentos para a Europa. Não entrou assim diretamente no conflito. Não. Mas aí vai ter essa participação dele aí. Interessante nesse jornal. Esse jornal é de 26 de outubro de 1917, que fala dessa entrada do Brasil na Grande Guerra. E por que ela é chamada de guerra total e seus impactos sociais e econômicos foram grandes? Por que é uma guerra total? A Primeira Guerra Mundial, ela é considerada uma guerra total porque ela vai mobilizar não apenas os exércitos, mas também toda a sociedade. Governos, indústria, trabalhadores e até civis foram envolvidos no esforço de guerra. A economia passou a ser direcionada para a produção de armas, de munições e equipamentos militares. Por isso que é chamada de guerra total. As fábricas aumentavam a produção para atender a necessidade dos exércitos. Com muitos homens no campo, nesse campo de batalha, as próprias mulheres passaram a ocupar postos de trabalho nas indústrias e outros setores da economia. E esse processo alterou temporariamente a organização social e o papel das mulheres na sociedade. Então, aqui é uma fábrica de bomba. Os homens estavam na guerra no fronte. E agora, a indústria ela precisa do trabalho das mulheres que ficaram em casa para elas irem para a fábrica. A fábrica toda estava agora voltada para a guerra. A borracha que era extraída da Malásia, do Brasil, de todos esses cantos, estava sendo direcionada para a guerra. Os armamentos, fábricas de panela, viraram fábricas de bomba. E essas bombas sendo preparadas. Olha, meu Deus do céu. Imagine cada bomba dessa daí ser 10 vítimas.
ou mais. Olha a destruição. A guerra é algo que ela é impactante. Cada imagem que a gente olha da guerra ela é impactante. Imagine vocês, se vocês tivessem no noticiário as pessoas destroçadas na guerra. É por isso que nenhuma guerra ela é inteligente. Os Estados Unidos, que gostam de fazer guerra, sempre fez guerra, porque ele lucra com essa guerra toda vez que ele faz uma guerra. Mas quantas bombas não foram jogadas e quantas pessoas morreram por essas bombas? Na tela para vocês. A população civil também sofreu fortemente com a guerra. Cidades foram totalmente destruídas. Economia foram abaladas e milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. Além disso, o conflito provocou fome, provocou doença, provocou grande crise econômica em vários países da Europa. A Europa sai destruída da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, que era uma grande potência, vai perder o seu reino para os Estados Unidos. E aí nós estamos nos deparando com todo esse problema que foi a Primeira Guerra Mundial. Olha o saldo da guerra. A guerra ela deixa marcas profundas na sociedade europeia. Cerca de 10 milhões de soldados morreram ou ficaram feridos. E toda uma geração foi marcada pela violência e pelo trauma do conflito. 10 milhões nessa guerra, tá? Mais um cálculo de 7 milhões de civis, mais ou menos. Esse impacto social ajudará a transformar a política e a cultura da Europa no século XX. Olha esse texto. A guerra deixou marcas profundas na sociedade europeia. Ou seja, a guerra deixou uma grande cicatriz. Não era só a cicatriz das trincheiras cavadas. Cerca de 10 milhões de soldados morreram ou ficaram feridos. E toda a geração foi marcada pela violência e pelo trauma que uma guerra deixa. Esse impacto social ajudaram a transformar a política e a cultura da Europa no século XX. Mas se pensava que a Europa não iria mais cometer o mesmo erro. Porque a guerra foi tão traumatizante, que quem estivesse na sua sã consciência não iria mais entrar numa guerra. Só que os vencedores da guerra, eles precisavam culpar os vencidos. E olha que temos a Itália, nós temos o Império Austro-Húngaro, nós temos a Alemanha. Vai ser assinado esse tratado chamado Tratado de Versalhes. Uma consequência política e o desenvolvimento do mapa europeu vai ser dado neste momento após o tratado. O que vem trazer o Tratado de Versalhes assinado numa guerra? O que vem trazer? A rendição total da Alemanha. A Alemanha vai ser o país que mais vai perder com a guerra. A Alemanha vai ser proibida de ter exército, de ter armamento. A economia da Alemanha ficou altamente dependente de ajuda norte-americana. A Alemanha ela ficou devendo. Os alemães andavam de cabeça baixa. Só que este tratado, esta humilhação dada à Alemanha,
que poderia resolver um problema de controle da Alemanha, vai ter um revés, vai ter um efeito rebote, vai ter um tiro saído pela culatra. A Alemanha vai buscar na dor um nacionalismo exacerbado. Vai buscar em discurso de ódios, em discursos patrióticos, a sua entrega ao nazismo. E na Alemanha surge uma figura chamada Adolf Hitler. E o mundo novamente vai ser levado a uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Mas isso vai ser outra história. Na tela para vocês. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe profundas transformações políticas na Europa. Grandes impérios que existiam há séculos deixaram de existir. O Império Alemão vai deixar de existir. Vai ser o fim do Segundo Reich. Segundo Reich. O Império Austro-Húngaro deixa de existir. Então agora nem Francisco Ferdinando, nem mais ninguém. Olha, fizeram a guerra porque o estopim foi a morte de Francisco Ferdinando, agora não existe mais nem império. O Império Otomano vai deixar de existir e o Império Russo também vai deixar de existir porque a Rússia vai se enfraquecer e as pessoas vão fazer a Revolução Socialista lá na Rússia e fundar a União Soviética. E com esse fim do Império, novos países surgiram no mapa da Europa. Entre eles estavam, lá do Império Austro-Húngaro, vem a Polônia, vem a Tchecoslováquia, vem a Iugoslávia. São novos países que vão surgir e depois esses próprios países, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, vão formar o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Esse processo mudou completamente a organização política da Europa e criou novas fronteiras nacionais. Mais uma vez, o nacionalismo se moldando. Então, olha aqui esse mapa comigo aqui, para vocês. Então, nós temos aqui, ó, os impérios que existiam, eles vão perder o seu poder. O Império Russo vai perder seu poder, o Império Australiano, o Império Austro-Húngaro, nós temos o Império Otomano para cá, nós temos aqui a Inglaterra, a França. Então, há um redesenho e novos países surgindo dentro da Europa. Nós temos aí, ó, a Iugoslávia, a Polônia, nós temos aí a Rússia sendo dividida, a Bélgica, nós temos novos países surgindo dentro desse momento. Na tela para vocês. Ó, então, o mapa ele nos mostra aqui, ó. Ele nos mostra esse Império Russo, o Império Germânico, o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, que ele pegava até aqui a Europa, o Império Otomano. E aí nós temos aí, agora, com o fim desse império, surge a Finlândia, a Polônia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e outros países, Estônia, Letônia, outros países que vão começar a surgir. A Europa vai passar por um novo mapa. Em 1919, o assassinato foi assinado o Tratado de... Foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs dura punição à Alemanha. A Alemanha ela vai ser considerada a grande culpada da guerra. Ah, foi você a culpada da guerra, vamos fazer sanções contra você. O país foi obrigado
a perder território, a Alemanha vai perder muito território, vai reduzir o seu exército e vai ser obrigada a pagar uma grande indenização aos vencedores de guerra. Quase uma dívida impagável a Alemanha vai ganhar. Muitos historiadores consideram que essas punições contribuíram para uma nova tensão no futuro. Aquilo que eu falava ainda agora para vocês. A Alemanha ela sai humilhada. Ela sai de cabeça baixa da guerra. E além das mudanças territoriais, a guerra também provocou transformações políticas importantes. Ideias como democracia vão substituir a ideia de império. O nacionalismo ele se torna mais forte ainda. E revoluções, como foi a Revolução Russa, que se espalhou por vários países. Vários países vão ganhar força dentro dessa revolução. Então, aqui nós observamos que a Europa já inicia o século XX, na segunda dezena ali da segunda década do século XX, em 1917 a 1919 lá começa, ou 1914 a 1918 começa esse período de guerra. Enquanto aqui nós estávamos em 1914 criando a cidade de Porto Velho, a Europa já estava entrando em guerra. Estão percebendo essa? Aqui nós concluímos a Estrada de Ferro em 1912. Em 1914 é criado Porto Velho e a Europa está em guerra. Só que essas sanções, o Tratado de Versalhes e a forma que ele foi organizado, foi criado a Liga das Nações ainda nesse período. No texto complementar que eu trago para vocês, eu queria que vocês lessem esse texto complementar com bastante calma, porque no texto complementar eu trago essa formação das Ligas das Nações, que seria para evitar a Segunda Guerra Mundial. As Ligas das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não entrou na Liga das Nações. E o mundo, que pensava que já tinha se livrado da guerra, vai caminhar em passos largos a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história. Até lá.